situa Lacan pra gente, Gabriela, no todo do movimento psicanalítico. Fala dele, assim, quem é essa figura, como que ele aparece, qual que é a importância. Bora começar por aí. Bora. Quem é esse homem? Lacan, um psicanalista francês, muito importante, como você traz, né? Para a gente poder situar o Ele movimento. tem uma formação médica. Ele tem uma formação médica, né? Ele trabalhou como psiquiatra e a partir da sua tese de doutoramento, né? Ele já tem uma bastante forte interlocução e entrada da psicanálise no seu trabalho, né? Sim. O Lacan, ele fez parte do movimento psicanalítico francês, tanto vamos dizer assim, de uma maneira a se pensar as instituições tradicionais de psicanálise, como também a partir de uma ruptura, um rompimento com a instituição ao qual ele fazia parte, até mesmo porque ele costuma dizer, né, que ele foi excomungado da instituição, justamente por ter, vamos dizer assim, leituras e propostas diferentes das que eram propagadas naquele cenário, né? Se a gente for pensar naquele tempo, a gente vai ter um pós-Freud, a gente vai ter uma psicanálise pós-Freud, né? Sim. Então, ele vai pensar o tal chamado retorno a Freud de uma outra maneira, né? E todo o trabalho do Lacan, que a gente vai chamar de ensino do Lacan, o trabalho de ensino do Lacan na transmissão, nas conferências e nos seminários, ele vai tentar construir um pensamento a partir desse retorno aos conceitos fundamentais freudianos e a partir desse movimento, ele já cria um outro Freud. A gente tem um outro Freud quando a gente estuda pela via lacaniana. Quando a gente retorna. Então, é uma leitura do Freud e, com isso, ele vai construindo uma outra proposta teórica. Tá. Bora colocar uns pontos, como é que se diz? Uns pingozinhos nos is, assim, para ficar mais fácil de entender. Deixa eu situar cronologicamente. Freud desaparece em 38, né? No final da década de 30, em Londres e tal. Quando que Lacan inicia assim, essa releitura, esse chamamento a um retorno a Freud? Você tem isso em termos cronológicos? É na década de 50, antes? Década de 50. A década de 50 a gente vai começar a pensar assim como... Os primeiros seminários, por exemplo. Os primeiros seminários, década de 50. Exatamente. Pronto, década de 50. Eu estou fazendo esse balizamento cronológico para te perguntar o seguinte. O que é que acontece nesse período? Você fala de um movimento psicanalítico pós-freudiano. Então, vamos pensar que tem uma década, então, né? Freud desaparece em 38. Vamos pensar, então, toda a década de 40, né? 41, 42 e tal. E aí tem Lacan, no início da década de 50, fazendo esse chamamento, um retorno a Freud. Eu te pergunto, o que que acontece nesse intervalo, então, com o legado freudiano, de tal maneira que Lacan precisa fazer esse chamamento? E é claro, como você disse, eu vou perguntar o que é esse novo Freud, né? Resultante da releitura de Lacan. Mas a pergunta por hora é essa. Freud se perdeu? Se modificou? O movimento se distancia dos conceitos fundamentais, do inconsciente e tal? O que aconteceu para que houvesse a necessidade de um retorno? Bom, é isso que o Lacan vai insistir, né? Ele vai primeiro pautar um movimento de resistência a um certo tipo de padronização da chamada formação psicanalítica, que já Freud, antes dele sumir, como você disse, ele já estava preocupado com, vamos dizer assim, o futuro da psicanálise. Freud era muito preocupado com isso, né? A questão é que o futuro da psicanálise talvez tenha tomado um rumo diferente, talvez dentro de uma preocupação que Freud
tenha, né, formado. Ele já não tinha controle também mais Já sobre isso, a coisa né? já tinha saído, assim, Sim, né? sim. E aí vamos pensar, por exemplo, dentro disso que a gente está chamando padronização, então as sessões têm que ter 45, 50 minutos, Sim. né? O analista que faz a formação em psicanálise tem que fazer X sessões de análise com tal analista da escola durante X tempo. Então, essa padronização da formação foi o que o Lacan estava começando a pensar assim, mas veja, se a gente trabalha com o campo da fala e da linguagem, não há como pensar algo do tempo cronométrico, tão certo? protocolar. Tão protocolar. Não tem como a gente pensar isso, né? E aí, uma das grandes, vamos dizer assim, grandes questões e formas diferentes de pensar uma prática clínica é o que a gente vai conhecer, e muita gente às vezes conhece de uma maneira caricatural, Sim. o chamado corte lacaniano, ou corte da sessão, ou escansão, que é como a gente vai encontrar na teoria lacaniana, né? Então, o Lacan já estava muito próximo do campo da linguística, com esse diálogo, né, e nessa interlocução com os linguistas e o que eles estavam produzindo de material teórico na época. Ele, então, vai abrir, vamos dizer assim, um campo para a gente poder pensar. Pessoal, galera, tá tudo errado. A gente trabalha o nosso material, o nosso instrumento é a fala. Sim. Se o nosso instrumento é a fala e é a partir dela que a gente opera, eu não tenho como protocolar e dizer que toda sessão tem que ter um tempo X, né? Então, o corte lacaniano, ele vai operar no discurso, que é uma produção dessa fala na sessão, e ela opera pontualmente. Isso faz parte de vamos pensar assim, uma técnica lacaniana, que é um outro engodo a gente falar em técnica na psicanálise lacaniana, mas essa operação vai justamente ser operada nesse material. Então, pode ser que uma sessão ela tenha duração de 50 minutos, ou tenha até mais, ou tenha menos, porque vai depender dessa produção discursiva de cada analisante nas sessões. Então, esse é, por exemplo, um ponto para a gente poder situar, né, o que estava acontecendo nessa década pós-Freud, que eu acho que saiu um pouco dos trilhos nesse sentido, e que Lacan tenta recuperar a partir desse chamado retorno a Freud, que é uma leitura de Freud diferente do que essa galera estava fazendo, por isso que cria-se um outro Freud e também uma outra proposta teórico-clínica, e aí a gente vai ter um outro cenário.